Evite usar parâmetros out. Por quê? Porque geralmente você vai ver por aí, a galera usa por comodidade e não por necessidade. Alterar parâmetros, devolver valores, alterar parâmetros, recuperar eles aqui do lado de fora do método. Isso é uma prática que veio lá do VB. O pessoal do VB tinha um pouco desse costume. Lá no VB tinha uma palavra-chave que era byval e tinha uma outra que era o byHalf. Eram modificadores que a gente usava nos nossos métodos. Então você declarava aqui, né, byval, o valor aqui, o tipo, né, e o nome da variável, e você falava se a variável era devolvida por valor ou por referência. Então por isso que chamava byval ou byHalf, byValue ou byReference. Era esse o sentido da coisa. Então, como ele tinha um pouquinho de coisas ali de orientação a objeto, eu conseguia passar um valor byHalf e conseguia recuperar esse valor, fazer uma alteração dentro do método ali, e quando ele saía do método, eu conseguia usar esse valor alterado. Então, era um recurso que apareceu no VB lá, não sei em qual versão do VB isso apareceu, e o pessoal usava, achava interessante. Não sei se o parâmetro out aqui ele veio dessa mesma linha de pensamento lá do VB. Mas, independentemente de como ele foi criado, não tem esse histórico aí, a galera que veio do VB olhou para isso aqui com os mesmos olhos que a gente tinha lá no VB. Então a gente gostava desse esquema de passar uma variável e conseguir recuperar ela. Ao invés de eu refazer um método aqui ó, que retorna um valor, ou que produz um valor de retorno, né, eu crio ele como void aqui, por exemplo. E aí eu consigo devolver ele aqui como out vendedores, por exemplo. E aí meu código fica mais dinâmico, porque pô, se eu precisar de mais retorno, é só engordar a lista de parâmetros aqui, tá tudo certo. E era assim que a gente pensava lá atrás. Então, muitos desses recursos, eles acabaram vindo pro .NET por algum motivo, mas a galera do VB, e eu tô falando a galera do VB, mas eu me incluo nessa lista também. Tá? Eu também pensava nisso quando eu cheguei no .NET. A gente começou a usar as coisas do jeito que a gente usava antes. E não é isso. Então, eu falo para você evitar de usar o recurso, porque você precisa entender para que ele serve. Não use as coisas por comodidade, porque parece mais fácil. Fica mais dinâmico, aí eu não tenho que alterar a lista a assinatura do meu método aqui, eu não vai quebrar o meu método. Sabe? Não faz sentido isso hoje em dia. Né? O compilador é muito bom. Talvez antigamente o compilador não era tão legal e isso podia ter outros problemas, sabe? Mas hoje, cara, o Roslyn é muito louco. Ele faz um monte de checagem antes de você, da própria IDE, aqui nem builda. Né? Se você estiver usando o VS Code, ou sei lá, não está usando o Visual Studio, você vai ver o erro em tempo de compilação. Então, cara, não precisa fazer essas coisas por comodidade. Né? Não fica usando os recursos da linguagem porque você acha que é melhor, porque é mais fácil. Não, você tem que usar os recursos quando você acha que eles são corretos de serem usados. Né? A mesma coisa acontece hoje com parâmetros ref. Então, o ref é uma outra palavra-chave aqui que você pode usar, que é muito parecido com o tal do byRef lá que eu falei. Se a gente for puxar a grosso modo aqui como o .NET funciona, você não precisa usar o ref nem o out. Porque se você passar um valor aqui, ele sempre vai vir por referência. Ou pelo menos os objetos complexos aqui, né? Os tipos complexos. O tipo primitivo eu não tenho certeza, nunca usei dessa forma, espero que você não use, mas eu sei que esse aqui, por exemplo, você consegue pegar ele do lado de fora e ele vai vir alterado, porque ele vai já por referência, tem o papo aí da stack da heap, ele vai referenciar, ele é um ponteiro que referencia a heap, na verdade, então tem uma série de coisas aí dentro do funcionamento do .NET que vão fazer isso aqui funcionar sem necessidade. O ref é só uma palavra-chave que você usa para avisar que realmente está alterando por referência. Uma boa prática, talvez aí, né? O fato é que o ref ele cai no mesmo problema, né? A gente acaba usando eles por comodidade, né? E não por necessidade. A regra que eu uso nesses casos é o seguinte: se você está com dúvida, não usa, deixa quieto.
Não sei se dá para usar ou não. Não usa. Se você não sabe, é porque não é para usar. Se você sabe, você não vai ter dúvida. Quando você olhar para a situação, você vai querer usar porque faz sentido para você. Então, essa é a minha dica. Não é só para parâmetros áudio, para qualquer outra coisa que você vê na linguagem. Se você está em dúvida se é para usar ou não, não usa. Faz do jeito natural. E aí, se você quiser estudar, tô com dúvida. Quero usar, mas não sei se devo. Não sai usando. Vai fazer uma sua pesquisa lá, vai estudar. E aí você vai esclarecer sua dúvida. É para usar nesse cenário ou não? Eu considero isso muito melhor e eu acho que você vai fazer um uso mais sábio dos recursos da linguagem.